Graças a Deus. Meus irmãos e meus amigos, eu saúdo a todos na doce e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Sou agradecido a Deus por mais uma oportunidade em poder compartilhar com nossos irmãos para um momento tão maravilhoso como este, de poder estar contribuindo com a leitura diária da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Pois na sexta-feira, o irmão Luciano Dias, e assim ele nos concedendo, pedindo para mim estar contribuindo, e eu aqui estou. Eu quero louvar a Deus pela vida dos nossos irmãos internautas, louvo a Deus pela vida dos nossos comentaristas, a pessoa do pastor Jean, pastor Gilvan e o professor Lorival. Louvo a Deus pela vida dos nossos irmãos que faz a leitura diária semanalmente. Eu louvo a Deus pela vida dos nossos pastores, professores e alunos da EBD, do Ministério Nova Aliança de Combinado Tocantins. Eu louvo a Deus pela vida dos nossos irmãos de outro ministério que também está junto conosco, estudando essa revista. Que Deus abençoe a todos vocês, no nome de Jesus. E a todos que esse vídeo vai ter o privilégio de alcançar, eu agradeço a Deus por eu poder, através da internet, do YouTube, poder ir até a sua casa e até você. Gratidão a Deus por tudo isso. Tivemos uma semana muito abençoada, onde temos aprendido da palavra de Deus, assuntos importantes, onde tivemos esta semana uma live com o pastor Jean e o pastor William, onde eles nos ensinaram muito bem sobre o tema que foi abordado pelo comentarista dessa revista. Meus irmãos e meus amigos, aqui estamos diante de um texto onde o tema dessa leitura diária da sexta-feira é: levanta-te e mede o templo de Deus. Aí nós vamos falar um pouco, bem resumido, para a nossa reflexão. Esse texto que vamos estar lendo é no Apocalipse, onde essa semana estamos aprendendo sobre o terceiro templo e os últimos dias. O terceiro templo e os últimos dias. Sabemos nós que os judeus, eles esperam pelo terceiro templo que vai ser reconstruído. E sabemos que, segundo o pastor Antônio Gilberto, eles esperam ansiosamente e eles têm a certeza que esse templo vai ser reconstruído. Tivemos na revista, também o comentarista, e na live, os irmãos nos ensinando sobre o primeiro templo, que foi destruído na época de Nabucodonosor. Temos o segundo templo, que foi destruído pelo Império Romano, mas temos a expectativa do terceiro templo que há de ser reconstruído. Se bem que Israel passa momentos difíceis, mas o direito é deles, porque o local onde vai ser reconstruído ali no Monte Moriá, Davi pagou aquele terreno para a construção do templo. E sabemos que isto vai acontecer. Mas nós aqui chegamos no capítulo de número 11, versículo de número 1, aonde vai estar dizendo da seguinte maneira, na Nova Almeida atualizada, a Bíblia que eu a uso nesse momento: foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: levanta-se e vá medir o santuário de Deus, o altar e os que adoram no santuário. Observe que João, que estamos aprendendo sobre a área escatológica, observa que João vai receber um caniço, em outra versão, uma vara, que era semelhante a uma vara, que era de medir. E o anjo vai dizer para João
que João tinha que medir. Observe que esta medição aqui, quando para nós entendermos esse texto sagrado, vamos meditar um pouco sobre alguns dos nossos homens que são muito preparados na área escatológica. Nós temos alguns irmãos, onde eles são preparados para nos ensinar. Eles vão muito além do que as expectativas, das nossas imaginações. Esse templo que João, o santuário em que João vai ver o anjo dizendo para que medisse, esse santuário, quando nós usamos no Novo Testamento, o santuário de Deus, quem é o santuário de Deus? Quem é o templo de Deus no Novo Testamento? Observe que a ênfase desta palavra, onde aqui que vai recair sobre o templo do Senhor, o santuário do Senhor, aí eu quero deixar para os irmãos algumas referências na Bíblia, aonde vai constatar para nós que quem é o santuário do Senhor. Observe que João, ele vai estar falando sobre este assunto, convidando aos seus ouvintes, aos seus leitores, a debruçar sobre a importância do santuário. Aí aqui ele vai dizer, e foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também foi-me dito. Ele recebeu o caniço semelhante a uma vara, e ele recebeu uma ordem. E a ordem foi, levanta-se e vá medir o santuário de Deus. Quando você lê no Novo Testamento, quem é o santuário de Deus? Quando você vai para a Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17, vai estar muito claro quem são de fato o santuário de Deus. Vai dizer, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Versículo 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então aqui você dá para observar que esse templo que João recebeu a ordem de levantar, recebeu o caniço, semelhança de uma vara, e João vai ver o anjo dizendo para levantar e para medir. Então João vai ter essa visão tão fantástica que ali essa medição vai atingir, segundo o Novo Testamento, os nossos, aqui na própria Bíblia, vai mostrar para nós quem é o santuário também. Ainda em segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo, é o de número 6, o versículo 16, está escrito, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivo, como ele próprio disse, glória a Deus, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Glória a Deus por isso. Então essas referências que eu deixei aqui, há várias outras referências na Bíblia Sagrada, que nós somos o templo do Deus vivo, nós somos conhecidos também como a família de Deus que é edificada sobre a pedra angular, etc. Nós somos conhecidos também como templo, e não como edifício feito por mãos de homens, mas sim como templo de Deus. Você vai encontrar também ali de Efésios. Esta casa espiritual é feita de pedras viventes, quer dizer, nós hoje somos pessoas que, através da morte de Cristo, que a pedra de esquina rejeitada pelos edificadores, nós somos edificados. Então nós somos o templo, quer dizer, então o povo de Deus que vão se converter na grande tribulação, João teve o privilégio de medir. E observe que no texto vai dizer que João mediu o santuário e os que o adoravam ao Deus vivo. Deus abençoe todos vocês. O nosso muito obrigado. Tenha uma boa aula.
Que a graça de Deus seja sobre todos vocês e que cada dia possamos estar estudando a santa e gloriosa palavra de Deus. Um abraço a todos e fica todos com Deus. Amém.